que foi que você começou a sua primeira academia? A minha primeira academia foi a Bioform. Eu não lembro exatamente o ano que eu abri ela, mas se eu não me engano foi 2002. Foi 2002. É. Era lá na Avenida 15, com a esquina com a Rua 18, no andar de cima. Em frente ao Tommy Leve ali, em frente ao antigo fórum. E ali eu fiquei até 2008. Ali eu tinha uma sócia na época, né? Não era eu sozinho. Mas desde essa primeira academia, eu já quis abrir alguma coisa diferenciada que Barretos não tinha. Barretos tinha, né, as academias convencionais, os equipamentos convencionais, os equipamentos que existiam na época, tipo Vitale, equipamentos mais básicos, né? E na época eu já quis trazer alguma coisa diferente para Barretos. E na época eu já abri a academia toda com equipamentos todos importados, coisas que nunca ninguém aqui tinha visto. Era uma academia bem pequena, era quase um estúdio de personal, vamos dizer, né? Mas era aberto ao público. E eu já comecei sendo diferenciado desde essa época, né? Porque eu já pensava lá na frente, pensava em ter alguma coisa que ninguém tinha, né? Então, assim, eu sempre fui arrojado nesse ponto. E em 2008 foi quando eu saí da sociedade e abri a academia sozinho, que aí virou Evolution. Essa academia chamava Bioform na época, né? Essa primeira academia. Aí a primeira Evolution foi em 2008, ali na 29, entre a 20 e a 18, em frente ao antigo Soares. Foi a primeira Evolution. Ali a gente já fez alguma coisa diferenciada. Já foi a maior academia de Barretos na época, né? Sim. Aí depois dali, em 2016, eu fiquei por 8 anos. Em 2016, a gente montou a segunda Evolution, que foi ali na região dos Lagos, né? Que foi onde a gente permaneceu até ano passado, quando a gente veio para a atual Evolution aqui, né? Lembrando que aqui está numa avenida de movimentação, sim, onde tem acesso até para quem passa pela rodovia, né? Sim, sim. Aqui o visual... Na época, quando eu falei que eu ia sair lá do lago e ia vir para cá, mas muita gente falou que eu era louco. Onde já se viu, eu saí de frente da região dos Lagos, que é um lugar propício ao esporte, um lugar bonito, era o melhor lugar da cidade, que eu era doido de sair de lá e vir para uma avenida que era distante, que ninguém conhecia. Hoje você vê, quando a academia veio para cá, o movimento que a gente trouxe para essa avenida, né? Hoje a gente transformou esse lugar aqui, um lugar que era antigamente sem visão, hoje a gente mudou tudo isso daqui. Quantos alunos? Hoje a gente deve estar beirando aí uns 2.000 alunos. Ativos, né? Ativos. Só da musculação? Só da musculação. Fora as outras modalidades que nós temos aqui, né? Fora bike, fora crossfit, fora pilates. Eu acho que se juntar tudo aí, deve bater uns 2.300, 2.400 alunos. Inicialmente você é formado em educação física? Sim, né? formado e pós-graduado em educação física. Sim. Você sempre gostou de alto rendimento? Cara, desde que eu ingressei os meus estudos, né, visando a educação física, foi visando sempre o esporte de alta performance. Por que eu me ingressei na faculdade de educação física? Na época eu já treinava e eu comecei a ter uma certa expressividade no meu físico, né? E eu comecei a gostar daquilo. E na época, assim, eu treinava lá na Aquários. Eu já tive uma ideia de abrir uma academia. E na época eu conversei com o Marquinho, nosso professor Marquinho, que está aqui hoje. O Marquinho naquela época era referência, né? E era um cara mais antigo, que já estava no ramo há muito tempo, e eu fui tirar uma opinião com ele. Eu era menino ainda, rapaz. E o Marquinho... Já tinha cabelo branco, já. O Marquinho já tinha cabelo branco. Não, mentira. Um abraço ao Marquinho, grande amigo, grande professor, grande profissional. E o Marquinho na época falou para mim, primeira coisa, se você quer abrir uma academia, você tem que estudar, vai ser professor. Quando ele me falou que lá, me deu um clique, sabe? Então, naquele momento, eu já deletei a ideia de abrir uma academia. Não que eu deletei, né? Eu protelei a ideia para mais para frente, né? E fui atrás dos meus estudos. E ali ainda, quando eu estava na faculdade, eu já me interessei pelo bodybuilding. E ali, eu ainda fazendo faculdade, eu já comecei a competir. Que ano que foi?
Primeiro campeonato meu, cara, não lembro de cabeça agora. Mas eu acho que foi 2001, se eu não me engano. 2000 ou 2001. Foi meu primeiro campeonato. Eu estava no último ano da faculdade. Foi o campeonato do Paulista do Interior em Campinas. Ah, eu tinha 20 e poucos anos, né? Eu tinha uns 22, 23 anos de idade. Uns 23 anos de idade eu acho que eu tinha. Quantos anos de treino você já tinha? Cara, 23 eu comecei a treinar sério com os meus 18 anos. Eu tinha 5 anos de treino. Total. Era diferente, né? Tem que ter genética. Genética manda bastante. Genética é que eu falo. Bodybuilding, para você ter uma expressão, para você se destacar no bodybuilding, primeira coisa é genética, cara. Não adianta. O pessoal associa muito a drogas, anabólicas, coisas e tal. Claro que as drogas ajudam. Mas eu falo sempre o seguinte, se você pegar os campeões de antigamente, por exemplo, se você pegar o Arnold, e se você tirasse as drogas do esporte, né, vamos falar assim, de todos os atletas, os campeões seriam os mesmos, devido à genética, tá? Então a genética sempre vai prevalecer. O Coleman ainda seria o Coleman? Com certeza. O Coleman foi o Coleman por causa da genética dele. Claro que aí depois veio o trabalho duro, a dedicação do cara no esporte. Não adianta o cara também só ter a genética, só ter o dom para a coisa e não se dedicar. Aí é onde eu falo que o talento, o trabalho duro supera o talento, entendeu? Às vezes um cara que não tem uma genética tão boa, mas trabalha tão duro, que o cara que como sabe que tem a genética, ele fala, não, o cara dá uma relaxada, eu sou bom, não preciso treinar tanto. O cara vem, o que tem que fazer, o que vem fazendo o trabalho duro, vem e ganha desse outro. E a gente vem vendo isso Sim. nos últimos campeonatos, né? Isso sempre teve, né? Sim. Isso sempre teve. Os caras que se dedicam mais, é sempre os caras que vão se prevalecer no esporte. Até o último campeão, o Rad Chopin, ele demorou 20 anos de competição para conseguir subir o primeiro troféu do Olímpia, né? E assim são muitos, cara. O pessoal acha que é fácil ser um campeão do Olímpia, não é por aí. É muitos anos. O Ronnie Coleman mesmo, demorou muitos anos para o Ronnie Coleman começar a se destacar no Olímpia. O Ronnie Coleman ficava abaixo dos 10, por muitos anos. Teve uma época que ele até chegou assim, a desistir do esporte, porque não conseguia se destacar. De repente, o cara virou a chave, começou a ganhar e não parou mais. E ele se destacou por um erro, né, velho? O Coleman? O Coleman, a desidratação. Não, mas não foi aquilo que fez ele ganhar o campeonato, não. O pessoal fala daquele lance dele tomar vodka, mas não teve nada a ver isso aí, não. Não. História. É história, mas ele não ganhou o campeonato por conta disso, não. Sim. Ele ganhou o campeonato porque ele começou a fazer um trabalho diferente, juntamente com o Chad Nichols, na época. E de um ano para outro, foi o ano que o Dorian Yates não competiu mais, foi, né, o Dorian Yates aposentou, então o trono do Olímpia estava vago. E o grande favorito a ganhar o campeonato na época era Flex Wheeler. Sim. Tinha ali Flex Wheeler, Kevin Levrone, e Nasser El-Sambati também, que vinha muito bem naquela época. E o Coleman surgiu lá de baixo, chegou e assustou a todo mundo quando ele pisou no palco. O cara realmente era diferente. Ninguém treinava igual ele. Ninguém. Os próprios atletas da época falavam, ninguém conseguia treinar igual ele. O cara era uma máquina. Então é só você pegar os vídeos de treinamento dele e ver a intensidade que o Coleman treinava. Era outra coisa. É uma coisa impressionante. Dieta também era o ano inteiro. Dieta o ano inteiro. E sabia fazer, né? Você via que ele fazia um off pesado, de qualidade, e diferente do que o pessoal faz hoje, né? E quando ele entrava em pre-contest, que ele subia no palco, era impressionante, cara. E aqui eu falo, o Ronnie Coleman só teve um. A gente nunca mais vai ver outro cara igual aquele em cima do palco. Isso eu tenho certeza. Com certeza.